Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vocês estão me vendo bem? Tá escuro, parece. Mais escuro hoje. Melhor, né? Ou fica muito claro assim? Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos entrando. Achando que fica muito claro. O que vocês preferem? Me fala, com luz ou sem luz? Parece também embaçado. Helena, com luz ou sem luz? Gente, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Aitá Convida. Esse mês a gente tá fazendo um Aitá Convida diferente. Então, quem tá entrando só hoje, eu vou explicar para vocês. Esse mês, no dia 22, a gente comemora o Dia de Defesa da Fauna. E como o Aitá trabalha principalmente com os animais vítimas de tráfico, a gente resolveu fazer esse mês inteiro dedicado a esse tema. Então, na verdade, serão 3 lives, né? Com pessoas e com instituições que dedicam a vida, que trabalham em prol dos animais silvestres vítimas de tráfico. Porém, a defesa da fauna não se resume somente a isso, né, gente? A gente sabe e tá todo mundo aí ciente do que tá acontecendo no Pantanal. Então, eu vou começar essa live hoje pedindo para vocês uma atenção especial para falar um pouquinho sobre os incêndios do Pantanal. Na verdade, eu fiz um vídeo sobre isso, então tem as informações desse vídeo. Quem quiser assistir esse vídeo tá lá no nosso feed. Mas o que acontece é que do vídeo que eu fiz, que foi nessa semana mesmo, até agora, já queimou 18%. Quando eu fiz, estava 15% do bioma tinha queimado, agora já são mais de 18% do bioma. Ou seja, mais de 18 cidades de São Paulo queimadas, e o fogo lá tá sem controle. E a nossa fauna tá lá sofrendo, morrendo, sendo queimada, e eles precisam de ajuda. Os animais precisam de ajuda, as pessoas que estão combatendo esse fogo precisam de ajuda. Então tem um link na nossa bio, que é para fazer doações, doem o que vocês puderem. Esse link está direcionado para a SOS Pantanal, que é uma instituição que está recolhendo esse recurso e está destinando esse recurso para as instituições que estão precisando de ajuda. E eles também vão fazer um trabalho futuro de prevenção contínua de fogo com esse dinheiro. Então é muito importante que a gente ajude. Então vamos começar essa live, né? A gente está no mês de defesa da fauna. Vamos começar refletindo sobre a nossa fauna, sobre o Pantanal e como nós podemos ajudar. Eu tenho certeza que todo mundo pode ajudar com 10 reais que seja. E se cada um doar com 10 reais, a gente consegue um dinheiro grande para ajudar na situação precária que está acontecendo lá no Pantanal. Beleza? Tá todo mundo me escutando bem, gente? Todo mundo escutando tranquilo? O pessoal ainda não entrou, deixa eu ver se eles estão por aqui. Se vocês quiserem deixar alguma pergunta enquanto eles não entram, pode vir conversando comigo. Boa noite, Henrique, tudo bem? Vocês querem perguntar alguma coisa? Ah, que bom, Thalita. Vocês querem perguntar alguma coisa? Querem alguma informação do Aitá, do Pantanal? O que tá acontecendo lá? Por que tá queimando? A gente pode aproveitar que eles não entraram e conversar sobre isso, se vocês tiverem interesse. Hoje nós vamos conversar com o Renctas,
que é uma instituição que tem desenvolvido um trabalho... Bom dia, Lucas, você tá onde que é bom dia? Tem desenvolvido um trabalho contra o tráfico de animais silvestres muito bacana, já tem muito tempo que eles trabalham com isso, e eles foram as pessoas que fizeram o primeiro relatório de tráfico nacional, né, do Brasil. Então a gente vai conversar sobre eles com o Denner. Sabe de alguma iniciativa para ajudar no Pantanal como voluntário no local? Júlia, o que acontece? O Pantanal tá lotado de gente, de instituições, assim. A estrutura lá não tá comportando. Então a melhor maneira de ajudar agora é doando. Eles estão precisando de pessoas, só que essas pessoas são pessoas capacitadas, né? Que eles precisam de tomar decisões rápidas e tal. Então eles estão recrutando somente pessoas capacitadas. Então quem não tem nenhum contato, não vá, mesmo que você esteja querendo ajudar, não vá para o Pantanal da sua cabeça para tentar ajudar. Espere você ver alguma instituição pedindo alguma ajuda. E o que eles estão precisando agora é de doação e de compartilhamento das informações. Quanto mais pessoas souberem, mais essa informação vai ser compartilhada e eles vão conseguir destinar esses recursos de uma maneira mais adequada, e a gente vai conseguir combater o fogo de uma maneira mais adequada. O pessoal falando que bom dia vale pro Brasil todo. Beleza, Júlia? Respondido? Cadê o pessoal do Renta, gente? Deixa eu ver aqui. Quem tava me pedindo para falar um pouquinho sobre o Oitá? Cadê? A Chifa. Falo. O Oitá é uma instituição, um instituto de pesquisa e conservação que também que tem 10 anos, né? Vai completar mês que vem 10 aninhos de existência. E a gente trabalha principalmente com animais vítimas de tráfico, mas a gente tem algumas linhas de frente. A gente trabalha com educação ambiental, a gente trabalha com manejo de animais silvestres, a gente trabalha dentro do CETAS de Belo Horizonte, a gente trabalha com projetos de pesquisa. Depois eu faço outra live explicando sobre o Oitá, mas quem tiver dúvida pode mandar no direct. O pessoal do Renctas entrou, vou chamar eles aqui. Pessoas para live, gente, que é muito importante. Olá! Olá, Fernanda, tudo bem? Boa noite, como vai? Oi, Denner, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, comigo tudo tranquilo. Achei que você ia me abandonar aqui. Não, o sinal aqui tá ruim, a gente está tentando conectar e estava dando interferências, está tudo Não bem estava contigo? dando. Mas agora está tudo certo. Então tá bom. A gente está te vendo com um pouquinho de falha. O pessoal tá escutando bem? O Denner? Manda pra gente aqui embaixo. Denner, você tá aí ainda? Tô aqui, tá me ouvindo? Conversa comigo para eu ver se o som tá vindo normal. Porque se o som estiver bom, a gente fica tranquilo. Você está conseguindo me ver normal? Eu tô vendo normal você. Eu tô te vendo travando um pouco, mas tô te escutando bem. Então acho que a gente pode continuar, porque o áudio tá tranquilo. Beleza? Boa noite, muito obrigada, primeiramente, por ter aceitado esse convite, de participar do Oitá Convida com a gente. Esse mês de defesa da fauna, né? A gente está fazendo uma edição especial do Oitá Convida, em que a gente vai falar só sobre tráfico de animais silvestres. A gente vai dedicar esse mês e a semana que vem só ao tráfico. E é uma honra muito grande estar com vocês aqui, que trabalham há tanto tempo, um trabalho tão sério, voltado para o tráfico de animais silvestres, né? Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço a você, Fernanda, agradeço a toda a equipe do Oitá pelo convite. É uma grande honra poder ter a oportunidade de falar com vocês. Eu queria dar uma boa noite para todo mundo que está aqui na live com a gente. Se vocês tiverem qualquer pergunta, pode mandar, a gente está aqui para responder. É uma alegria muito grande ter essa oportunidade de fazer essa interação, da gente bater um pouco
de papo sobre o tráfico de animais silvestres, sobre a situação ambiental do Brasil, e estamos aqui totalmente à disposição. A gente começou a live falando um pouquinho sobre o Pantanal, né, Denner? Aproveitei que você não estava conseguindo entrar e já fiz um apelo, porque a gente está falando de tráfico. Nós escolhemos esse tema para falar esse mês, mas infelizmente a gente tem que dar uma atenção também ao Pantanal. Infelizmente eu falo pela situação, né, que a gente está vivendo agora. Mas hoje o assunto é tráfico de animais silvestres, a gente vai focar nisso aí. E já falei com o pessoal que o link de doação para o Pantanal está lá na nossa bio. Sem sombra de dúvida, o que a gente está assistindo acontecer no Pantanal nos últimos dias é uma situação bastante triste, bastante lamentável. Infelizmente, nós vivemos num país onde a agenda ambiental ela não é uma prioridade das nossas políticas públicas, e o resultado é isso que a gente está vendo hoje no Brasil. Os órgãos de controle e fiscalização ambiental sem recursos, sem capacidade de responder imediatamente a esses desastres, a essas situações, e situações que poderiam, talvez, serem resolvidas antecipadamente ou logo no início, sem causar tantos problemas, acaba que toma uma proporção gigantesca, porque o Estado ele não está tendo condições de responder a isso exatamente pela falta de investimento nos órgãos de controle e fiscalização ambiental. Então não é só no Pantanal, a Amazônia também, infelizmente, está passando por um processo muito grande de degradação ambiental. As queimadas nos últimos dias aqui na Amazônia dispararam. Inclusive hoje no site da Renctas, para quem quiser entrar lá no Instagram da Renctas, vocês podem encontrar o link, é o nosso último post. Nós publicamos o link do sistema de monitoramento de incêndio da NASA, e você vê os incêndios no Brasil quase que em tempo real. É um atraso, um delay de 3 horas só. A cada 3 horas o satélite atualiza os pontos de queimada no Brasil. Então é interessante para quem quiser acompanhar de perto a evolução e o processo de queimadas no Brasil, entrar nesse link da NASA, que tem lá no site da Renctas, e dar uma olhada para ter uma real noção do que está acontecendo no Brasil. Eu já aviso, se prepare para tomar um susto, porque quando você abre a imagem dos focos de incêndio no Brasil, o que você vê é bastante assustador. É chocante, eu vi também, eu vi hoje também. Chocante. Mas, né, vamos falar do nosso assunto do dia. Infelizmente, o nosso país está passando por várias coisas, né? E uma delas é o tráfico, que está aí há muito tempo e a gente não consegue vencer essa batalha, né? Estamos lutando, mas é difícil, uma batalha dura. Conta primeiro, Denner, um pouquinho sobre você, sua trajetória. Bom, eu trabalho na área ambiental já tem quase 40 anos, 30 e poucos anos. Eu comecei bastante cedo. Eu comecei em 1986, quando houve a fundação do Partido Verde no Brasil, com aquela turma que regressou do exílio, né? O Gabeira, Link, Alfredo Tirquiz, Lixe Vieira, e eu tive a honra de participar desse movimento. Eu tinha na época 17 anos, e fui um dos fundadores, assinei a ata de fundação do Partido Verde do Brasil. Foi uma honra muito grande. Desde então, sempre a minha vida, de uma maneira ou outra, esteve conectada com as causas ambientais. Essa questão ambiental ela é muito cara para mim, e eu direcionei toda a minha vida em função disso. Trabalhei em algumas ONGs, até que em 2000, ou seja, 20 anos atrás, eu fundei a Renctas. A Renctas foi criada especificamente para combater o tráfico de animais silvestres no Brasil. A Renctas é a pioneira dessa luta contra o tráfico de animais silvestres no Brasil, né? Foi a primeira ONG brasileira
Depois a gente conseguiu fazer com que diversas outras organizações se interessassem pelo tema, começassem também a trabalhar nessa área de combate ao tráfico de animais silvestres, que é muito bom, é maravilhoso. Mas a Renktas começou lá atrás, há 20 anos atrás, sozinha. Fizemos o primeiro relatório nacional sobre o tráfico de animais silvestres, que é o relatório que está até hoje como uma referência sobre essa situação do tráfico de animais silvestres no Brasil. Participamos de 2 CPIs que nós motivamos no Congresso Nacional para investigar o tráfico, uma para investigar o tráfico e outra para investigar especificamente os crimes de biopirataria. E realizamos muita coisa, realizamos campanhas educativas, realizamos treinamento e capacitação de agentes públicos. Até hoje a Renktas já treinou e capacitou cerca de 7.000 agentes públicos no Brasil. Fizemos campanhas educativas que atingiram alcançaram pelo menos 50 milhões de pessoas no país. E publicamos também diversos relatórios, apoiamos diversos projetos de pesquisa e conservação, principalmente de espécies ameaçadas pelo tráfico de animais silvestres. Já tem aqui uma pergunta, aproveitando que você falou do relatório, já tem uma pergunta aqui de quando que vai ser lançado o novo relatório. Eu estou vendo aqui a Thalita. Thalita, obrigado pela pergunta. Obrigado isso. Pelo parabéns. Eu que agradeço. Olha, nós estamos trabalhando agora no lançamento de um novo relatório, que deve acontecer provavelmente ano que vem. Vai ser um relatório muito focado no tráfico virtual, que é a utilização das redes sociais, da internet, que é esse instrumento maravilhoso, né, que é essa ferramenta maravilhosa que nós temos de tudo para comunicação, para pesquisa, para educação ambiental, mas ela também tem um lado ruim, que a internet está sendo muito utilizada pelos traficantes de animais silvestres como o seu hoje principal instrumento de existência, de comércio, e está bastante assustador essa situação no Brasil. Já há alguns anos, a Renktas faz o monitoramento da internet desde os tempos do Orkut. E em 2001, nós já fazíamos o encaminhamento para o Ministério Público Federal de cerca de 6.000 anúncios de animais silvestres na internet, e na época era no Orkut, era no Mercado Livre, e hoje, com o crescimento da internet, Fernanda, isso cresceu muito, e os traficantes estão se utilizando muito da internet, muito. Porque a internet oferece 2 grandes vantagens para o traficante de animais. A primeira grande vantagem é que a internet tornou-se uma grande vitrine para esse mercado ilegal. Se antes o traficante estava restrito às feiras livres das grandes cidades, isso eu estou falando há 20 anos atrás, você tinha as feiras livres nas pequenas, médias, grandes cidades do Brasil, você tinha lá repolho, chuchu, miquinho, tomate, arara, milho verde, cobra, e era assim, eram os bichos misturados com os demais produtos da feira. Hoje, esses animais ainda continuam na feira, claro que agora escondidos, porque a sociedade já está conscientizada e não concorda, não aprova mais o tráfico de animais. Antigamente, Fernanda, eu me lembro que eu acompanhei operações da Polícia Militar ambiental, isso há 15, 20 anos atrás, e a gente era vaiado quando a gente chegava na feira, a população vaiava, dizia, o que vocês estão fazendo aqui com tanto bandido no Brasil, vocês estão aqui correndo atrás do rapaz que está vendendo um passarinho. Isso acontecia muito, hoje não. Hoje a população já não concorda com o tráfico de animais e os traficantes, eles têm os animais mais escondidos. Só que ele ganhou uma grande aliada, como eu disse, que foi a internet. Porque, como eu disse, são 2 grandes vantagens. Primeiro, essa visibilidade que a internet dá para o traficante, ele oferece o animal para o mundo. E a segunda grande vantagem, sem sombra de dúvida, é o anonimato. Porque através de contas falsas, né, de perfis fakes no Instagram, no Facebook, você se esconde atrás de uma outra coisa, né? Não tem essa exposição. Sim, exatamente. E aí, o que acontece? Você tem a junção dessas 2 vantagens, o anonimato e a visibilidade.
Então, a Renktas Sim. vai fazer agora um novo relatório, provavelmente agora para o ano de 2001. Nós tivemos que mudar, eu digo nós, mas eu acho que todo mundo, por conta da pandemia, né? Nós tivemos que mudar a nossa programação, o nosso calendário, mudar uma série de coisas que estavam já programadas. Então, eu acredito que ano que vem vai sair esse relatório. Mas vão sair outros relatórios que são extremamente importantes. A Renktas vai lançar mini relatórios específicos para cada grupo de animais. Então, nós vamos ter um mini relatório para aves, um mini relatório para serpentes, um mini relatório Muito bom. para aranha. Então, vai ser por grupos de animais. Eu acho que vai ser bastante importante. E a gente está sempre contando com todo mundo que puder ajudar, que puder colaborar, que possa ser voluntário, que possa entrar no nosso site, se cadastrar como um voluntário. Para a gente é muito importante, nesse momento, contar com esse apoio, com essa ajuda. Tem duas perguntas aqui, na verdade tem uma, e uma é minha, em cima dessa. Calma aí, deixa eu achar. Eu não sei se é Chifa. Ela está perguntando como é que é feito esse levantamento na internet, esse levantamento dos animais, né? Dessa venda. E a minha pergunta é como a gente faz essas denúncias. Perfeito, muito bem colocada a sua pergunta, Fernando. Vou começar pela sua, então. Quem quiser fazer denúncias, pode entrar no site da Renktas, pode mandar uma mensagem para a Renktas, tem lá, entra em contato com a gente, ou pode mandar um e-mail simples no renktas@renktas.org.br. De novo, renktas@renktas.org.br. Ou entrar lá no nosso site e fazer a sua denúncia, e nós encaminhamos a sua denúncia para o órgão ambiental competente para tratar daquele assunto. Então, dependendo de alguns casos, nós encaminhamos a denúncia para a Polícia Federal, dependendo de outros casos, nós encaminhamos para as polícias estaduais de meio ambiente, né, a Polícia Militar dos estados ou a Polícia Civil. E se a pessoa quiser fazer a sua denúncia diretamente, também pode. Ela pode, por exemplo, quem quiser anotar um telefone, é o 0800 61 80 80. Esse é o telefone da linha verde do IBAMA. Vou repetir, 0800 61 Eu vou escrever aqui, 0800 61 80 80. Esse Mandei é o telefone da linha galera. verde do IBAMA. Isso. Então, Boa. A pessoa pode ligar, telefonar para esse número, a ligação é gratuita, e fazer a sua denúncia ao IBAMA. Ou também pode recorrer a qualquer órgão ambiental da sua cidade. Se não tiver a Polícia Florestal, ela pode ligar para o 190, para a Polícia Militar, e em se tratando de um crime, com certeza a Polícia Militar vai ao local e vai apurar o que está acontecendo e vai tomar as devidas providências, porque é um crime como um outro qualquer. Então pode ligar para o 190, não precisa ser necessariamente para a Polícia Florestal, ou então pode procurar a Secretaria de Meio Ambiente da sua cidade, ou o IBAMA, ou qualquer outro órgão ambiental mais próximo de você. E a outra pergunta foi a pergunta da Shirley. Ela me contou o nome aqui embaixo. Então tá. Isso. Sim. Qual foi a pergunta? Como vocês fazem para fazer esse levantamento monitoramento do tráfico na internet? Então, Shirley, essa busca. Esse trabalho nós fazemos um monitoramento permanente do tráfico de animais online. O que significa isso? Nós temos um grupo de investigação cibernética, onde esse grupo de investigação cibernética fica conectado, acompanhando os grupos nas redes sociais e identificando cada anúncio, cada postagem, cada comentário, cada foto que é postada e que de alguma maneira envolva o tráfico de animais silvestres. Uma vez isso identificado, isso é registrado e nós passamos então para o nosso grupo de análise,
que faz um levantamento sobre aquela situação, identifica os possíveis crimes que estão sendo cometidos e, a partir daí, dá uma destinação para essa situação, que acaba se transformando em denúncia. Ano passado, a Renctas, para vocês verem o tamanho do problema, nós encaminhamos para o Ministério Público Federal, ano passado, 3.500.000 mensagens que nós interceptamos, e essas mensagens envolviam direto ou indiretamente tráfico de animais. 3.500.000 mensagens. 3 milhões e meio de postagens. É muita coisa. E como é que você vê esse combate, Dene? Você vê efetividade no combate ao tráfico cibernético, né? Olha, Fernanda, muito boa a sua pergunta. Eu penso o seguinte, nós já avançamos muito no Brasil. Quando eu olho para trás, desde que a Renctas foi criada, aí em 2000, e eu sabia que antes não tinha nada, e hoje, 20 anos depois, você já tem tanta coisa. Eu acho que nós avançamos bastante. Mas nós ainda estamos muito longe de uma situação ideal. Nós não estamos numa situação confortável no que diz respeito ao combate ao tráfico de animais silvestres. Por quê? Porque nós ainda temos uma legislação que é muito ruim, que é deficiente, é uma legislação que, infelizmente, nos obriga a dizer, com todas as letras, que traficar animais silvestres no Brasil é um crime que tem compensado, porque para o traficante de animais, o máximo que vai acontecer com ele é ele ser condenado a pagar uma cesta básica, ou condenado a assistir uma palestra, e vai também ter a multa, né, que é a punição administrativa. É uma multa que ele não vai pagar, não paga nunca, e não acontece nada com ele. Não paga, gente. Não, o máximo que acontece com uma multa, e isso eu não estou falando só de tráfico não, Fernanda, eu estou falando de todas as multas ambientais no Brasil. Quem está nos assistindo aqui na live pode se indignar, porque é o que acontece com todas as multas ambientais no Brasil. As multas são aplicadas e o infrator ambiental, o máximo que acontece com ele é ele não poder fazer contratos, assinar contratos com o governo federal, porque o nome dele vai para uma espécie de SPC federal. Mas é só para você não fazer contrato com o governo federal. Depois de 5 anos, a dívida caduca, desaparece e não acontece nada. Então, essas duas penalidades que nós temos hoje para o tráfico de animais, que é a penalidade criminal, que a pena é até 1 ano de reclusão, de 6 meses a 1 ano de reclusão. Mas o que acontece? O nosso Código Penal diz que penas de até 4 anos de reclusão, crimes até 4 anos de reclusão, são considerados crimes de menor poder ofensivo. Então a pena é comutada, transformada numa prestação de serviços alternativos, como uma prestação de serviço comunitário, ou a distribuição de uma cesta básica, ou assistir uma palestra. E aí todos os crimes ambientais contra a nossa fauna entram nessa categoria, porque a penalidade máxima é até 1 ano de reclusão. Então nós temos problema com a legislação, nós temos problema com a fiscalização, e a fiscalização, apesar de todo o esforço dos fiscais ambientais que nós temos no Brasil, que a sua grande maioria são pessoas sérias, comprometidas, fiscais do IBAMA, fiscais do ICMBio, das polícias ambientais, dos fiscais nos estados, mas infelizmente eles geralmente não têm infraestrutura de trabalho, falta recurso, falta dinheiro, falta equipamento, falta muita coisa para a fiscalização. Então a fiscalização é deficiente, a legislação é fraca, e isso acaba contribuindo para tornar a situação mais difícil de ser combatida. E, para finalizar, ainda temos um outro problema. No Brasil, ter animais silvestres como animais domésticos, como animais pets, é uma cultura muito arraigada, é uma cultura que vem desde o descobrimento, né? Quando os portugueses aqui chegaram, os descobridores aqui chegaram, eles se encantaram ao ver os índios interagindo com seus animais domésticos, que eram animais silvestres, óbvio. Não tinha gato e cachorro. O que tinha aqui, o índio tinha seu papagaio de estimação, a sua arara, o seu macaquinho de estimação, o que era absolutamente natural, porque estavam todos ali na natureza, nas aldeias,
e os índios criaram até um nome específico para os seus animais de estimação, que é xerimbabo. Xerimbabo significa coisa muito querida. Então os índios tinham os seus xerimbabos, as suas coisas muito queridas. E os portugueses, vendo aquilo, pegaram esse hábito de ter os animais silvestres como animais domésticos e levaram essa ideia para a Europa. E hoje no Brasil, infelizmente, também continua com essa cultura que todo mundo sabe aí que no Brasil inteiro você vê gaiola, vê a titia com um papagaio, tem sempre alguém com um animal de estimação silvestre como um animal de estimação e, em grande parte, oriundos do comércio ilegal. Então, essas três questões dificultam muito o trabalho. A legislação, a falta de investimentos na área ambiental e a cultura que a gente trabalha muito para ser mudada. Realmente assim, a legislação é surreal, né? Tem alguns projetos de leis agora sendo discutidos, né? Para endurecer essas leis, para mudar essa legislação, mas ainda está tudo meio parado, meio no ar ainda. E com esses novos projetos que estão sendo discutidos, vai melhorar um pouco a situação, mas ainda é muito brando, né? Tudo que está sendo proposto. Não é também nada assim que, no meu ponto de vista, deveria ser proposto com mais rigor, assim. Por exemplo, gente, eu não sei se vocês têm esse conhecimento, mas a pessoa que tem um papagaio dentro de casa, ela é considerada a mesma coisa do que o que está levando 100 papagaios para venda. Então, não existe uma diferenciação na lei para isso. Isso aí é surreal, né? Não que a pessoa possa ter o animal ilegal dentro de casa, não é isso. Mas a lei é muito fraca. E o que o Denner falou, né, que compensa muito, tanto que as pessoas são pegas e elas saem rindo, e no outro dia elas são pegas de novo, e elas saem rindo, e passam uma semana elas são pegas de novo. O mesmo traficante. A gente passou no Fantástico uma edição especial só sobre o tráfico, você com certeza viu, né? E tinha uma entrevista com um traficante, assim, e o cara encantado com o que ele fazia, assim, surreal. O jeito que ele falava com naturalidade do que ele fazia e de como as pessoas são gananciosas, assim. Ah, eu tenho uma preguiça aqui, vou mandar ela no correio e ela provavelmente vai morrer, mas eu quero mesmo assim, vamos arriscar, né? Assim, é chocante. Inclusive, tem uma pergunta aqui sobre a fiscalização dos correios, porque muitos animais são traficados pelos correios. A pergunta é se tem alguma capacitação para o pessoal dos correios, para eles conseguirem identificar isso. Gente, me mandem as perguntas dentro dessas caixinhas de perguntas. Eu acho que fica mais fácil para eu não me perder aqui. Mas eu vou tentando aqui. Então, Fernanda, com relação aos correios, nós já tivemos alguns trabalhos, a gente já fez alguns trabalhos com o pessoal do correio. Hoje o correio ele é muito utilizado pelos traficantes de animais silvestres, mas nos correios a gente já vê uma preparação maior do pessoal dos correios. O Correios já começou a adotar uma série de práticas para tentar minimizar a utilização dos serviços dos correios pelos traficantes de animais. Então, assim, em muitas cidades, principalmente nas capitais, os correios já instalaram aparelhos de raio-x, onde é possível detectar substância orgânica dentro dos pacotes. Então, você consegue enxergar se tem... inclusive, você vê perfeitamente a forma do animal. Você tem uma série de mecanismos que o correio tem implementado, que os correios têm implementado para combater o tráfico. Mas isso, os correios continuam sendo utilizados. E uma outra questão é também as transportadoras particulares. Os traficantes também se utilizam muito das transportadoras particulares. Geralmente transportadoras pequenas, onde a fiscalização é praticamente inexistente, onde não existem programas de combate ao tráfico ou de monitoramento a ilícitos, seja drogas, seja animais silvestres, enfim.
Então, os traficantes se utilizam muito das transportadoras privadas, que são muitas no Brasil. E a maioria delas tem a coleta a domicílio. A pessoa liga, né, vamos supor, ela pega lá uma serpente, coloca dentro de uma caixinha, fecha, lacra, liga para a transportadora vai na casa dela, já pega a caixinha, já coloca no caminhão e já despacha e vai entregar onde tem que entregar aquele animal. Isso tem sido utilizado muito pelos traficantes de animais silvestres no Brasil inteiro. Porque o tráfico, ele na realidade, ele é uma cadeia de eventos. Né? O tráfico, ele não é uma coisa isolada. O tráfico, ele tem toda uma é uma estrutura enorme, né? É como se fosse uma eu já falei muito sobre bem... isso. A gente pensa assim, a pessoa que está comprando vê o último vendedor, que é a pontinha ali de uma cadeia gigantesca, e fala, não, eu vi, trata super bem os bichos. Não vê nada que tem por trás daquilo ali tudo. Olha, só para vocês terem uma ideia, o tráfico começa por meio de uma exploração social, normalmente. Pessoas que, às vezes, têm uma condição socioeconômica muito ruim. Os traficantes, às vezes, essas pessoas, às vezes, moram em locais de grande diversidade biológica, né? E aí os traficantes vão lá e cooptam essas pessoas para elas capturarem os animais da natureza e, às vezes, as pessoas vendem ou trocam esses animais por comida, por uma peça de roupa. Isso é comum acontecer, principalmente em áreas mais pobres do nosso país, na Amazônia, principalmente em comunidades isoladas. E aí acontece, por exemplo, muitas vezes, o primeiro contato de jovens com atividades ilegais, que é exatamente o jovem que deixa de ir para a escola e que vai para a mata capturar animais para o traficante. E depois dessa exploração inicial, que o animal é trocado às vezes por comida, ou às vezes é trocado por uma peça de roupa, ou por alguns poucos reais, você tem um intermediário, que é a pessoa que pega esses animais nas comunidades e leva e transporta esse animal até os grandes centros. E o transporte é feito da pior maneira possível, porque para o traficante, ele precisa fazer o transporte de uma maneira que propositadamente ele deixa o animal sem água, sem comida. Às vezes o animal passa 4 ou 5 dias numa estrada, dentro de uma caixa fechada, no fundo de um bagageiro de ônibus, ou no fundo de uma caçamba, de um caminhão, 3, 4, 5, 6 dias trancado no escuro, para ele não ver a luz do sol, para ele não cantar, não se mexer. O animal fica ali assustado, com fome, fica fraco, então é um estresse absurdo. Aí o animal chega na grande cidade, vai para a mão de um terceiro traficante, que é o cara que está aí na internet vendendo, anunciando, e aí depois da venda concretizada, ele passa para o entregador, e o entregador é como se fosse o vapor do tráfico de drogas, né, que é a pessoa que fica ali na ponta entregando a droga. Você tem um vapor do tráfico, que é a pessoa que vai geralmente numa estação de metrô ou no shopping center, levar o animal numa sacolinha, dentro de uma caixinha, e pegar o dinheiro para o traficante. E aí só depois é que chega na mão do consumidor final. E, como você disse, o consumidor final ele não tem ideia da história que está por trás daquele animal. E ela não sabe, por exemplo, que para cada animal traficado, 9 morrem durante a captura ou durante o transporte. Exatamente. Só um comentário, tá, gente? Quem tem amiguinho aí que cria os bichos e gosta muito e ama e reproduz e vende de forma ilegal, ele tá traficando do mesmo jeito, tá? Então, parem com esse romantismo mas ele trata bem. Isso não existe. Tá traficando do mesmo jeito, tá contribuindo com o tráfico do mesmo jeito. Então, não é legal, não é bacana mesmo assim. Denner, deixa eu ver uma coisa, que a vergonha que eu passei, se é isso mesmo, se eu passei essa vergonha ou se não. A Magda comentou que acha que foi você que entrevistou o cara no negócio do Fantástico? Foi. Meu Deus do céu, vocês me matam de vergonha, gente. Olha a vergonha que eu tô passando aqui. Eu sou péssima de rosto e de nome. E a gente não se conhecia pessoalmente, gente. Deixa eu explicar. E aí eu olhei e falei assim, conheço de algum lugar, mas achei que era impressão minha, né? Não, foi Conta a matéria do Fantástico. Então, a matéria do Fantástico, ela foi sobre o documentário que a Henktas fez
Na minha vida profissional, quer dizer, na minha vida ambientalista, eu tenho a Rentas, e na minha vida profissional, eu sou diretor cinematográfico, sou jornalista e faço documentários ambientais, históricos e documentários sociais. E eu tive o prazer de fazer um documentário com a Globo News e a Globo Filmes, a Globo Filmes e Globo News, sobre o tráfico de animais silvestres, junto com a Rentas, juntou a fome com a vontade de comer, ou seja, juntou a minha experiência de jornalista, de documentarista, com a minha paixão, que é combater o tráfico de animais silvestres. E durante algum tempo, a nossa equipe acompanhou um traficante de animais. Aliás, acompanhamos vários, mas um especificamente, que é o que o documentário mostrou. Ele é um grande traficante de animais no Brasil. Bom, era. Hoje ele está preso, mas está preso porque a gente fez a denúncia, mas é porque a gente conseguiu elencar outros crimes além do tráfico de animais silvestres. Nós conseguimos comprovar que ele também falsificava nota fiscal de criadouros de aves, ele falsificava anilha de aves, e aí já é a falsificação de selo público, é crime contra a Fazenda Federal, aí a história já muda de figura. Se fosse só bichinho, né? Se fosse só o passarinho, a tartaruga, o jacaré que ele vende, provavelmente ele não estaria preso. Estaria solto. Mas como ele mexeu com o fisco, com a Fazenda Nacional, ou seja, ele falsificou notas fiscais, ele está preso. E ele também coincidiu também dele ser uma pessoa que já tinha sido condenada a 19 anos de reclusão por homicídio. Ele já tinha cumprido 11 anos preso por homicídio. E aí nós documentamos todo o histórico, todo o processo do tráfico, toda essa cadeia gigantesca. Fomos até o depósito onde ele mantinha os animais, acompanhamos toda a comercialização. E como é que foi ficar cara a cara com esse homem? Como que foi para você, assim, pessoalmente, que luta contra isso, a vontade de dar um soco na cara do indivíduo? Como é que segura? Como é que mantém o profissionalismo ali? Foi muito difícil porque pela primeira vez eu enfrentei um duelo entre duas paixões, que é o jornalismo e o ambientalismo. O meu lado jornalista me dizia o tempo todo que eu tinha que manter a cabeça fria, que eu não podia estragar tudo, que eu tinha que estar ali para documentar, sem me envolver, para poder mostrar para o Brasil e para o mundo aquela realidade que era importante documentar, registrar e mostrar ao mundo. O meu lado ambientalista já falava, olha, bate, vai em cima. Então, era muito difícil. Aí, em alguns momentos eu pedia um tempo, olha, eu vou dar uma parada para tomar uma água, mas era para tentar meio que equilibrar os pensamentos, respirar. Criar a cabeça, voltar a alma pro corpo, né? Porque isso. Eu assistindo, eu ficava arrepiando. Meu Deus, como é que pode? E ele falava rindo. Mas no documentário, tem coisas muito piores do que o Fantástico mostrou. O Fantástico fez só uma matéria do documentário. O documentário vai estrear ano que vem na Globo News. Primeiro vai para os cinemas e depois vai para a TV. Não tem psicológico não, viu? Olha, é muito cruel. E a gente vendo ali a maneira com que os animais eram tratados, ou melhor, maltratados. Os animais com fome, sem água, sem comida, os bichos gemendo, os bichos gritando, e o telefone do cara não parava. Eu quero 2 araras, eu quero 2 tucanos. Você tem jacaré? Me entrega jacaré amanhã na estação. E você lá vendo isso tudo, meu Deus. O tempo inteiro. Parabéns pelo trabalho. O tempo todo. Parabéns, porque você teve assim... Mas eu acho que vai causar um impacto, assim. São situações em que, Fernanda, que você, por exemplo, você vê um trabalho de conservação do mico-leão-dourado, por exemplo, e você tem toda aquela, né, poxa, que bacana o trabalho do mico-leão-dourado, estão recuperando a espécie, e de repente você se depara com uma jaula com 10 mico-leões-dourados, sabendo que na natureza tem pouco menos de 2.000, e que aqueles 10 já vão fazer uma diferença enorme para a sobrevivência da espécie na natureza. Então, é muito difícil, mas foi feito, está pronto,
E o filme está percorrendo alguns festivais de cinema no Brasil e no mundo. Já foi selecionado em diversos festivais e ano que vem vai estrear no cinema e depois na Globo News. Eu estou tentando voltar aqui. Primeiro, muito parabéns por esse trabalho, que foi Imagina. incrível. Assim, eu tenho que ver ainda o documentário, né? Preparar meu psicológico, porque só na matéria eu já estava surtando. Eu tive que chamar minha alma pro corpo várias vezes, porque eu estava indo embora já, com tanto absurdo. Parabéns. Eu estou tentando buscar umas perguntas aqui, que tem uma que foi muito interessante, que é... Ai, gente, toda hora eu volto, o trem sai. Que é se a parte. Calma aí. Vamos achar, vamos achar. Eu Gente, estou manda vendo pelo uma aqui da quadradinho, porque tá, Helena. tá saindo. Ah, Posso peraí. Os ler a da programas de Helena? TV também ajudam a perpetuar essa tradução, essa tradição, de ter Silvestre como pet? Olha, alguns programas de TV, Porque eles ficam manipulando os animais, colocando o bichinho na sim, cabeça. alguns programas de TV ajudam, sim. Existem muitas coisas que acabam ajudando a perpetuar essa cultura, né? Você tem alguns programas de TV, você tem alguns artistas que às vezes expõem um animal silvestre como um animal doméstico, aí tem um macaco, e aí fica indo para as festas, para as baladas, com aquele macaco no ombro. Isso faz com que as pessoas tenham vontade de ter esse animal, enfim, acaba incentivando, de certa forma, esse comércio, né? Mas o que incentiva, de fato, é exatamente essa cultura que já é passada de geração para geração, onde as pessoas consideram normal você ter um animal silvestre como um animal de estimação e faz com que nós tenhamos cada vez mais aumento da demanda do tráfico, né? Assim como nas drogas, a gente tem que deixar bastante claro que só existe o tráfico de animais porque existe quem compra animais, né? Se não existisse quem comprasse, as pessoas não teriam para quem vender. É a mesma coisa das drogas. E você tem que diminuir essa demanda. Você tem que fazer com que a demanda por esses animais seja diminuída. E eu acho que a gente só consegue alcançar isso se nós investirmos pesado na educação ambiental. É claro que Concordo plenamente. a fiscalização é fundamental, o trabalho dos CETAS é fundamental. Sem eles, a gente não teria condições sequer de fiscalizar. O trabalho das ONGs é fundamental. Tudo, o trabalho que a gente faz é fundamental, mas tudo isso tem uma coisa que eu acho que mais importante de tudo, é educação ambiental. E é começar a gente educação ambiental lá na primeira infância. É lá na escola, com a criança, é mudar a consciência dos futuros cidadãos do país. Sabe? A gente tem que ter o pau, né, o cacetete para quem já é adulto, mas tem que ter um carinho muito grande para que as futuras gerações entendam a importância da conservação e cresçam com uma percepção maior, melhor sobre o que significa o tráfico de animais, quais são as consequências do tráfico de animais. Eu queria aproveitar aqui que apareceu na minha tela a pergunta da Helena, que ela disse, Helena Gujão. A Helena disse, você acha que o acidente com a serpente exótica no início do ano ajudou, de certa forma, a conscientizar a população sobre o tráfico ou continua a mesma coisa? Olha, Helena, eu acho que o serpente, aquele acidente com a Nagem em Brasília, ajudou a divulgar mais algumas questões do tráfico, né? Uma das coisas que ajudou o brasileiro a ter consciência é de que no Brasil, o Brasil hoje está se tornando, Fernanda, um país importador de animais silvestres. Você sabia disso? E importador de animais ilegais. Como é que Brasil... Travou bem na hora. Peraí. É o que eu estava dizendo. Fala de novo. O Brasil está se tornando um país importador de animais silvestres ilegais, que é uma grande novidade. Antigamente, além de exportador, que sempre foi, né? Agora ele está importando. E começou a importar muito animal
silvestres ilegalmente, de maneira ilegal. Então está entrando também muito no Brasil. Sai muito bicho do Brasil para o mercado internacional, sai ilegalmente, mas está começando a entrar muito bicho exótico no Brasil, também importado ilegalmente. É o caso dessa naja lá de Brasília, é o caso de diversas serpentes da Ásia, Sudoeste Asiático, Oceania, Austrália, estão trazendo muita cobra peçonhenta da Austrália, Taipã no Brasil, já tem casos de Taipã no Brasil, que é considerada talvez a serpente mais peçonhenta, mais perigosa do mundo. Da África, você tem a víbora do Gabão, você tem, enfim, são animais que estão entrando, aí está entrando escorpião, está entrando as serpentes, está entrando aranhas, estão entrando diversos tipos. E para não chamar de outra coisa, as pessoas estão cada vez mais ousadas, né? Porque elas querem animais peçonhentos, elas querem animais perigosos para se exibir, né? Sim. Então, assim, tá entrando o bicho, além de ser um problema para a biodiversidade, é um problema de saúde, como é o caso da naja, né? Entra num caso clínico e tal. Sem dúvida, sem sombra de dúvida, porque esses animais, a maioria desses animais peçonhentos, que representam um perigo para a saúde pública, para a população, eles não têm soro específico para combater o veneno desses animais no país, né? E além disso, você tem um outro grave problema, que são as espécies invasoras. Esses animais, muitos acabam fugindo, ou acabam sendo soltos propositalmente no meio ambiente. Muitos deles encontram condições naturais extremamente favoráveis, por exemplo, o caso da naja, que é muito parecido com as savanas africanas, no Cerrado brasileiro, né, o caso dessa naja lá de Brasília. Ela foi abandonada perto de um shopping center, numa caixa num shopping center. E as outras que a gente não sabe, que podem estar sendo soltas na natureza, e estar sendo soltas, prenhas, esperando filhotes, que vão ter animais na natureza e vão passar a competir com as espécies nativas. Então, é um problema o problema da introdução de espécies exóticas no Brasil e no mundo é muito grave também. As pessoas não pensam muito nisso também, né? As pessoas esquecem que tem isso também. Muita gente tem pet por algum motivo de um ego pessoal ali, um silvestre como um pet, e aí chega um momento que ela cansa, chega um momento que ela se sente intimidada ou qualquer outra razão, e muitas dessas pessoas, em vez de entregarem em um CETAS, que é onde ela deveria entregar, né? Que é o local correto para você levar o seu animal, elas acabam soltando ele na natureza. Isso pode causar um desequilíbrio ecológico enorme, além de acidentes, né? Então, o problema, o buraco é muito mais embaixo. Exatamente. Essa sua observação, ela é importantíssima. E é bom até para a gente falar para as pessoas que se elas têm um animal, seja silvestre ou seja exótico, ela jamais deve soltar esse animal na natureza. Procure o CETAS, procure um zoológico, procure um técnico, peça ajuda, peça orientação. Você não vai ser responsabilizado criminalmente, penalmente, se você fizer a entrega voluntária. Você pode ir num CETAS e chegar, olha, eu estou com esse animal, eu não estou querendo ficar mais com esse animal, eu gostaria de fazer essa entrega voluntariamente. Não vai ter problema legal, ninguém vai prender, ninguém vai multar. Agora, vocês, por favor, é um apelo que a gente faz. Não solte esse animal, seja exótico ou seja silvestre. Não solte esse animal na natureza. Não solta animal nenhum. A regra é não prenda e também não solte. E não solta. Então, se você tem um animal silvestre e você não quer mais esse animal, leve até o CETAS ou até um órgão competente e realize essa entrega de maneira voluntária. Você não vai ser penalizado por isso, gente. Isso é muito... Passe essa informação. Você se arrependeu? Você aprendeu depois? Ah, eu não sabia que era assim, eu não tive conhecimento, eu ganhei da minha avó, eu ganhei da minha tia, do meu amigo, mas não quero mais, se arrependeu daquilo, leve o animal até lá. Entre em contato com o CETAS, eles vão te passar um númerozinho do protocolo, você vai conseguir transportar esse animal até lá com segurança, não precisa ficar preocupado. Chegando lá não vai acontecer nada com você, você vai entregar, vai sair tranquilo com o animal ainda, se for, né, da nossa fauna, tendo a chance de uma nova chance para liberdade, que é o que o CETAS faz. O Aitá presta
apoio aos CETAs de Belo Horizonte, aqui de Belo Horizonte, né? Nós trabalhamos lá dentro com o pessoal e teve uma pergunta aí, bem para cima, do que são, para onde esses animais são destinados, os animais vítimas de tráfico, que são recorrentes. Eles são destinados para os CETAs, que são centros de triagem de animais silvestres, tem no Brasil inteiro, cada região tem os seus CETAs, né? E nesse local eles vão receber todo um treinamento, eles vão ser cuidados, receber um treinamento, vão ser reabilitados caso necessitem, vários deles precisam, principalmente animais vítimas de tráfico que chegam debilitados, né? Chegam às vezes de transportes muito estressantes, ou animais que ficam muito tempo em cativeiro, eles vão ser reabilitados, avaliados, se tiverem condições, vão ser soltos novamente na natureza. Só respondendo essa pergunta que está lá em cima, e quando a gente falou de setas eu lembrei. Isso, exatamente. E é importante lembrar as pessoas, porque o que acontece, vocês da UAITA, você conhece muito A bem. Elaine falando, setas do Acre presente. Oi, Elaine. Ah, legal. Tudo bem, Elaine? Seja bem-vinda. Você conhece muito bem essa realidade, né? Trabalha no setas. O que acontece é que muitas pessoas, elas compram o animal silvestre por impulso. Acham bonitinho, porque esses animais, eles são comercializados, eles são vendidos filhotes. E todo filhote é uma fofura. Realmente é muito tentador você ver um filhotinho de um papagaio tão bonitinho, um filhotinho de arara é tão bonitinho, um filhotinho do macaco é tão fofinho. É claro que é tudo fofinho, tudo bonitinho, ninguém duvida disso. Só que tem um problema. Esses animais crescem. Esses animais se tornam barulhentos. Esses animais se tornam agressivos. E muitas vezes se tornam bastante agressivos. Porque é um animal que foi retirado da natureza. É um animal que traz em si toda uma genética, todo um comportamento, né, de vivência no meio, no habitat dele. Então, às vezes as pessoas compram uma arara para ter num apartamento. Ela, quando é filhotinho, pequenininho, é muito bonitinha. Agora, o animal, quando cresce, ele vai começar a fazer barulho, vai chamar a atenção do prédio inteiro. Aí as pessoas começam a ter dúvida como é que vai alimentar, não sabem como alimentam. Eu já vi, por exemplo, Nossa, você falou outra coisa ótima, né? Você tem o animal, não sabe nem como é que alimenta ele. Aí o bicho começa a ter um monte de disfunção porque ele tem uma alimentação inadequada. Ô, Dene, Fernanda, deixa eu te falar uma coisa. Sim. Rapidinho. O nosso tempo vai acabar e aí o Instagram encerra. Então eu vou encerrar a live e a gente volta de novo. A gente volta. É só para ele, senão ele derruba a live e não fica salva. Mas a gente encerra e volta e continua conversando. Tá bom, galera? Eu espero vocês 27 aqui de novo. Voltem. Oi, pessoas! Vamos voltando, por favor. Bartira? Você é a Bartira de Ouro Preto? Vamos entrando, galera. Tá tudo bem? Tinha feito uma pergunta como é que dá para fazer a denúncia do tráfico cibernético para o Rentas. A gente já tinha respondido que dá. Só mandar mensagem para eles, e-mail para eles, dá para fazer denúncia de qualquer tipo de tráfico para eles. Vamos. Oi, Caio. Voltamos. Olá, tudo bem, todo mundo? Olha, só tem 14. Voltando, galera. Tá faltando gente. Verdade. A Bartira já foi voluntária do Oitá. Não te conheci, Bartira. Bartira. O que a gente estava falando? Calma, a gente estava falando um assunto super importante. Denner, travou aí? Oi, tá me ouvindo? Tô.
Sobre o que a gente estava conversando mesmo? Na realidade, eu ia fazer um comentário sobre. A gente estava falando sobre os animais que as pessoas compram os animais pequenos, que são Filhotinhos. animais fofos, e os animais crescem, e depois também as pessoas não têm uma noção muito clara de como é que vão cuidar dos animais. E eu ia citar um caso de que uma vez eu estava gravando num zoológico, eu não me lembro se era um zoológico de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, eu não me lembro realmente, não me recordo do local. E no Cetas de lá, ou foi Palmas, eu não me lembro. E chegou uma caixa que a pessoa foi entregar uma cobra. E era uma jiboia, um filhote de jiboia. E a pessoa, quando chegou lá para entregar essa caixa de madeira que tinha a jiboia dentro, quando abriu, os técnicos do Cetas abriram essa caixa. Tá me ouvindo? Tô. Alô, Eu tô alô? tremendo aqui porque eu tô colocando. Oi, eu tô escutando. A tremedeira aqui é Tá porque eu tô conseguindo me colocando o ouvir? celular pra carregar. Não, é porque Tô. congelou a Tranquilo. tela. Então, e aí Ah, quando a não. pessoa Tô foi aqui. entregar a caixa, quando abriu a caixa, tinha um ovo frito dentro da caixa, da jiboia. E aí o pessoal perguntou, mas esse ovo frito é para quê? Ah, não, para ela comer. A pessoa falou assim, para ela comer. Aí assim, você imagina o nível de falta de informação que as pessoas às vezes têm com relação à fauna. E as pessoas então compram esses animais, como a gente estava falando, e nem sabem, né, o que o animal precisa de alimentação, como é que vai cuidar desse animal. E aí o animal começa a sofrer um maus tratos, porque ele não vai ter atendido as suas necessidades básicas. Já não tem atendido a sua Brenner, necessidade básica a de maioria liberdade, né? dos animais que chegam nos cetos, eles têm problemas de nutrição. Os animais que chegam, que vivem com as pessoas, né? A maioria. As pessoas não sabem como cuidar. Um caso assim clássico que a gente conta brincando, porque tem que rir para não chorar, é um macaquinho prego que chegou, porque, né, ele cresceu, ele começou a ficar bastante agressivo, então eu não sei o que aconteceu com ele, ele virou outra pessoa, porque o bicho é até uma pessoa. E aí foi Sim. entregar e falou: olha, gente, ele come pistache e leite com Toddy. E esses casos, assim, são comuns. Todo mundo que vai entregar o bicho normalmente fala dietinha do que ele gosta de comer e é uma dieta, assim, completamente inadequada. Aí o bicho está cheio de problemas fisiológicos por causa da alimentação. Isso é muito triste, né? Esse tipo de situação. Mas eu acho que um problema que a gente fala muito pouco, Fernanda, e que eu acho que a gente deveria se atentar mais, que as pessoas deveriam se atentar mais, é para a gente não tentar humanizar os animais. A gente tem que respeitar os animais pela sua essência animal, pelo que eles são, né? E às vezes eu vejo pessoas, por exemplo, não é com maldade, mas às vezes pegam um cachorrinho, pintam unha do cachorrinho, sabe? Enfeitam com um brinquinho, ou colocam, olha que absurdo, passam perfume num cachorrinho. Gente, o Sim. cachorro, um dos sentidos mais fortes do animal é o olfato. Aguçados dele é o olfato. Né? E aí você passa perfume no animal, aquilo incomoda demais o cachorro. Sabe, você tem que vamos respeitar os animais pelo que eles são, animais. Não vamos antropoformizar os animais, não vamos tentar humanizar esses animais. Exatamente, Temos que gente. respeitar a natureza animal. A gente tem que entender uma coisa, não é porque a gente quer que o bicho é o que a gente está querendo. Ele não é um maninho que você consegue dominar e acabar com as características naturais dele. Isso a gente falando dos domésticos também, né? Eu estava vendo esses dias atrás um cachorrinho com uma luvinha num piso super escorregadinho. Ele tava com sapatinhos, né? Com as luvinhas e o sapatinho. E ele escorregando, e o bicho estava completamente incomodado com aquela situação. E ele estava todo emprequetado, com um vestidinho rosa. Gente,
Respeitem os animais, respeitem. Não é o que a gente gosta. Ah, eu amo meu bichinho. Se você ama mesmo, respeita o que ele quer, respeita o jeito que ele veio ao mundo, como é que é a ecologia dele, como é que é a biologia dele, o que ele come de verdade, o que ele precisa para suprir as necessidades deles todas. Então, eu acho assim, essa fala sua foi muito pertinente. A gente tem, e isso é uma coisa que o Aitá bate muito, não humanizar os animais. Não humanizar os animais. Animal é animal, os silvestres são silvestres, né? E os humanos são outra coisa. A gente não pode falar que o bicho é meu filhinho e tratar ele como um humaninho, uma criancinha, porque não é. E uma coisa que você Exatamente. comentou sobre. Você tá escutando, né? Tá, né? Uma coisa Estou que você escutando. comentou super legal, que a gente teve uma live com a Operação Sapajos, que a gente fez uma reflexão, foi que, por exemplo, macacos pregos. A gente vê muita gente expondo. Todo mundo que tem um macaco prego, ela tem um macaco prego para expor o macaco prego pra galera, né? Eu tenho um bichinho super diferentinho. Todo mundo ama macaco, olha o que eu consegui. Então ela expõe esse macaco. Vocês já viram macacos pregos adultos sendo expostos nas redes sociais ou as pessoas andando com macacos pregos adultos no colo? Elas não fazem isso. Por quê? Porque o macaco prego adulto, na verdade, quando ele chega na maturidade sexual ali dele, ele muda completamente o hábito dele. E a pessoa não consegue ficar mais com esse bicho. O que ela faz com ele? Mantém ele a vida toda preso ou descarta ele de uma maneira inadequada. Mas vocês já repararam nisso? Isso é muito chocante. A gente foi parar para pensar e realmente. É uma verdade. Infelizmente, isso acontece muito com relação aos animais que estão em posse da população. Existe essa antropoformização dos animais, essa pseudo-humanização, e as pessoas, uma total falta de respeito à essência do animal, acabam atropelando a toda a ecologia, toda a biologia desse animal, né, os hábitos desses animais, e isso, na minha opinião, se constitui maus tratos também. Você furar a orelha de um Sim, cachorro para botar um claro! brinco, isso para mim é maus tratos. Você passar perfume num cachorro, isso é maus tratos. Né? A gente não por Com mais que certeza. seja, eu não estou discutindo que a pessoa não é bem intencionada. Ah, eu fiz porque eu gosto dele. Eu sei, mas fez errado. Isso a gente tem que alertar as pessoas, porque os animais acabam sofrendo muito com esses processos de humanização que são Com absolutamente certeza. equivocados. Né? Completamente. Completamente. A gente vê essa história do perfume, né? Que coisa absurda. E a pessoa simplesmente não pensa nisso. Ela é o ego, né, gente? A gente tem que. Se você ama mesmo o seu pet, né? Tira seu ego de lado um pouquinho para você amar ele de verdade. Que esse, por exemplo, perfume é um absurdo, né? Ah, eu dou para ele comer porque ele gosta muito, ele pede. Ele chega aqui, faz isso assim com a patinha, pede, eu dou para comer. Uma coisa que é super maléfica para o animal, faz super mal para o bicho. A pessoa vai lá e dá. Deixa eu te fazer uma Sim. pergunta, Dani. Várias Alguém pessoas comentou aqui defendem tatuagem em o quê? cachorro. Eu já vi isso. Absurdo tatuagem, bicho. Tatuagem, cortar o rabo. Tem umas coisas que já acabaram, né? Já estão sendo vetadas, assim. E outras ainda não, mas as pessoas deviam ter noção o porquê que acabou com alguns costumes, né? E por que você não vai. Aí o pessoal inventa outro lugar. Tipo, cortar a orelhinha do cachorro, cortar o rabinho do cachorro, aí agora é tatuar Sim, cachorro, aí pinta o cachorro com uma tinta que pode ser super tóxica pro bicho. É bem complicado. exatamente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Muitas pessoas defendem que uma das maneiras de acabar com o tráfico de animais silvestres seria facilitando a venda desses animais de forma legal. Porque existe a venda de forma legal e é muito burocrática e é caro. E algumas pessoas defendem isso. O que, que vocês acham disso? Que se ficasse mais fácil, que o tráfico iria diminuir. Uhum. Olha, Fernanda, a gente não pode afirmar que
o comércio ilegal, ele de fato iria contribuir ou contribui com a diminuição do tráfico de animais. Até porque no Brasil nunca existiu uma criação legal autorizada e estruturada da forma que é estruturada em outros países, na Europa, nos Estados Unidos, onde isso é uma atividade que funciona já há muitos e muitos anos e que funciona relativamente dentro dos padrões legais que a legislação de lá autoriza. Então, o que a gente tem que discutir é o seguinte: hoje no Brasil já existe o comércio legal de animais silvestres, né? O IBAMA, os órgãos ambientais já autorizam as pessoas a comprarem animais silvestres de forma legal. Essa é uma realidade que já existe e a gente sendo contra ou a favor, né, concordando ou não concordando, a gente não pode admitir, não tem como não admitir a existência dela, que vai continuar existindo. Não pode negar a existência, né? Oi? Duvidar da existência. Ela já existe, já está aí, já são milhares. Só para vocês terem uma ideia, Fernanda, só criador de passarinho são mais de 350 mil autorizados pelo IBAMA no Brasil. Mais de 350 mil de passarinho. E aí você tem de tudo autorizado no Brasil. Existem pessoas que têm uma postura de que acham que o comércio legal de animais é uma solução para o comércio ilegal, que o comércio legal vai resolver essa situação. Eu não posso afirmar isso, não sei te dizer se isso vai resolver ou não. Mas a gente tem sempre que lembrar que não haveria necessidade de você ter animais silvestres como animais domésticos, porque você já tem vários animais domésticos que já existem, que já estão por aí e que poderiam suprir essa necessidade de uma companhia extra que o ser humano quer. E eu acho ótimo que as pessoas, às vezes, são sozinhas, querem ter seu animalzinho doméstico, seu gato, o seu cachorro, enfim, sem problemas com relação a isso. Eu, particularmente, nunca tive um animal silvestre, nunca terei, não gosto, acho que, não é que eu não gosto do animal, eu não gosto de tê-lo como um animal de estimação. Eu não consigo achar natural, achar confortável um animal de asa dentro de uma gaiola, sabe? Tudo bem, a lei do meu país permite, eu sei que existe, mas aqui eu estou falando pessoa física, né? Eu estou falando como indivíduo aqui. Então, eu sei que existe, hoje, as pessoas, um debate muito grande sobre se é possível o comércio legal ajudar a combater o ilegal. É uma resposta que eu não tenho para te dizer. A RENCTA já tentou organizar o comércio legal, ajudar a organizar. Nós já tivemos muito próximos desses criadores, fazendo pesquisa, conversando. Eu sei que tem muita gente séria, tem muita gente comprometida, que não é envolvido com tráfico, que realmente faz tudo certinho, tudo direitinho. Mas hoje eu tenho minhas dúvidas se essa atividade realmente ajudaria a combater o tráfico de animais silvestres. Eu não tenho essa resposta para te dar, não, sabe, Fernanda? Eu acredito pessoalmente que não. Mas, independente disso, nós temos que olhar com muito cuidado essa questão, porque já existe, o comércio legal é uma realidade, não estamos aqui decidindo se o Brasil vai ou não vai permitir, não é isso, já existe, já é permitido. Já existem milhares de criadores. A gente está decidindo se isso é uma solução ou não, né? Discutindo. Agora, a gente tem que conversar com esse povo, tem que conversar com essa gente e fazer com que, pelo menos, esses animais nascidos em cativeiro, eles tenham as melhores condições possíveis de bem-estar para que eles não sejam animais que só vão favorecer o lucro de determinadas pessoas que só querem lucrar
e que não estão nem um pouco preocupadas com o bem-estar daquele animal, que para ele tanto faz se o animal está em condições digamos, de jaulas ou gaiolas adequadas, se tem recintos adequados. A pessoa só quer faturar, 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 faturar. Exatamente. E assim, eu não sei se isso no Brasil está funcionando bem, não. Eu tenho dúvidas, como eu disse, respeito a legislação do Brasil, Do mas país, mas, né, você tem sua opinião pessoal. No que a gente puder Eu, colaborar para particularmente, que esse... compartilho dessa opinião. No que a gente puder, enquanto Henkels, colaborar para que esse comércio seja um comércio que pelo menos respeite o bem-estar dos animais, a gente colabora. Mas a gente jamais irá incentivar uma pessoa a comprar um animal silvestre legalmente. Nem legal, o nem Robson legal. A gente também é desse posicionamento, exatamente o mesmo. Eu vou propor uma reflexão ainda maior sobre isso, em cima de uma pergunta que, na verdade, parece que é um desabafo, Robson, se você quiser conversar mais com a gente sobre isso. O Robson é criador de animais exóticos, de aves exóticas, e ele perguntou se você, quando você se posicionou falando que você não teria um animal, né, silvestre, ele perguntou, e um exótico, você teria? Porque eu sou criador e eu já estou perdendo minhas esperanças. Antes de você responder, eu vou propor uma reflexão em cima disso, com um pouquinho da minha opinião. A reflexão é a seguinte: nós estamos sabendo cuidar dos nossos domésticos brasileiros, os que estão no Brasil, a gente está sabendo cuidar desses animais? Ou a gente tem problemas com esses animais que já são nossos domésticos? A gente tem problemas com, vamos falar dos fofinhos, do que a gente gosta bastante, gato e cachorro. Eu tô falando, não nós como pessoas, nós como sociedade. Estamos conseguindo lidar com os problemas que a gente tem com gato e cachorro? E aí, em cima dessa reflexão, se a gente realmente já conseguiu lidar com o doméstico, a gente vem essa questão do exótico também, né? Do pet exótico. E daquela questão da introdução de animais exóticos na natureza, que pode acontecer também. Assim como tem infestações de cachorro e gato, tem várias infestações de animais exóticos. E aí eu quero propor essa reflexão. O que vocês acham em relação a isso, a ter animais exóticos como pet e incentivar esse tipo de coisa? Eu, também falando como Fernanda, não acho bacana. Robson, você perguntou aí. E agora eu passo a vez para você, Denner. O que você acha disso? Cortou um pouco, eu não sei se congelou um pouco a sua imagem, mas eu escutei alguns pedacinhos, vou tentar responder com base no que eu ouvi. O que eu vejo, Fernanda, é que a criação, a pergunta foi se eu teria exótico, é isso? Ele perguntou se você teria exótico. Vamos começar pela pergunta do Robson. Não. Tá. Então, olha, eu não teria nem silvestre e nem exótico, porque é uma questão pessoal minha, eu não gosto. O único animal que eu tive na minha vida toda foi cachorro. Cachorro é um bicho que realmente eu gosto, e que para mim não há problema nenhum. Eu sei, eu conheço o Robson, ele é uma das pessoas que eu posso dizer que eu sei que é uma pessoa séria, preocupada com a legalidade, faz tudo dentro da lei, está fazendo uma criação com base no que determina a legislação e faz porque a lei permite, né? É uma pessoa que sempre pautou pela legalidade, mas e aí eu vi aqui a pergunta dele que ele está falando que está perdendo as esperanças, né? Então, o Robson, o que eu vejo é que o próprio grupo dos criadores, sabe? Você tem
uma dificuldade enorme desse grupo de deixar muito claro quais são as regras para você, pelo menos, criar dentro da legislação, dentro das regras legais, para que vocês não cometam ilegalidades. Infelizmente, uma imensa parte das pessoas, e eu posso dizer, porque eu acompanhei de perto, principalmente na área de passeriformes, de pássaro, a imensa maioria, é a imensa maioria mesmo. Eu estou falando aí, sem medo de errar, de 90% dos criadores amadores de passeriformes, pelo menos, é uma estimativa que eu faço, de que pelo menos 90% estão envolvidos com o tráfico de animais, estão envolvidos com a ilegalidade, estão fomentando o comércio ilegal de animais silvestres. Então, a própria criação que está criando condições desfavoráveis para que ela não frutifique, para que ela não vá à frente. Porque existem muitas pessoas mal intencionadas, pessoas que, volto a dizer, existem pessoas sérias, sim, eu conheci várias pessoas sérias, comprometidas, responsáveis, mas existe uma imensa maioria de pessoas descompromissadas que só querem faturar às custas dos animais, que não estão preocupadas com o bem-estar nenhum de animal, que só querem vender, que só querem comercializar, só querem fraudar os órgãos ambientais para lucrarem. Então, infelizmente, a realidade é essa. No Brasil, nunca houve uma experiência real e concreta se o comércio legal é bom ou ruim para combater o comércio ilegal. Como eu disse, não sei, porque isso ainda não foi uma coisa que aconteceu de fato no Brasil, mas que, no mínimo, precisaria haver uma profunda reflexão dessa categoria e adoção de práticas para evitar o tráfico de animais, é o mínimo que a gente espera. O que a gente puder trabalhar para apoiar no sentido de evitar o tráfico de animais dentro do comércio ilegal, a gente está disposto. Agora, a gente jamais pode concordar com a ilegalidade que hoje se faz presente na maioria do comércio ilegal. Com certeza. Convido vocês que estão assistindo aqui a assistirem a live que eu fiz na semana passada com a Juliana da Freeland, em que ela falou alguns dados que você comentou aí agora, em relação à maioria dos criadores cometerem fraudes, em como a operação delivery diminuiu em 90%, se eu não me engano. Ela falou a porcentagem. A taxa de entregas de anilhas, a operação delivery é aquela que o IBAMA passou a entregar as anilhas para os criadores, né? Para colocar nos filhotinhos nascidos, e como isso diminuiu quando o IBAMA passou a entregar, as pessoas pararam de pedir as anilhas. Se os animais são legais, o IBAMA vai lá, olha, verifica, coloca a anilha e tá tudo certo. Então tem muito problema aí, tem muito problema. A situação é muito caótica, né? Sim. E do ponto de vista pessoal também, não vou falar pessoal, vou falar assim, pessoal, mas a profissional que eu sou, sem ser a presidente do AITA, bióloga, ecóloga, especialista em comportamento animal, eu acho impossível a gente fornecer as mesmas condições de bem-estar e as mesmas condições que o animal encontraria na natureza. Então, a gente pode tentar reproduzir ao máximo, né, o que eu faço, o que eu tento contribuir mais dentro do CETAS, com a minha experiência, instruindo os voluntários a fazer na reabilitação, enriquecimentos ambientais, cuidar do bem-estar dos animais enquanto em cativeiro, durante o processo de reabilitação, e isso num processo que eles estão ali passando para ir embora. E um fato assim, básico, a maioria dos papagaios, se não todos os papagaios em cativeiro, apresentam algum tipo de estereotipia. Em natureza isso não acontece comportamento anormal na natureza. Então a gente não consegue, de maneira nenhuma, prover as 5 liberdades para o animal com ele estando em cativeiro. E quando a gente fala de aves, por exemplo, o bicho voa. Só disso aí você está tirando a liberdade dele. De locomoção, ele não tem essa oportunidade de fazer o que ele naturalmente foi destinado a fazer, voar.
Um papagaio, por exemplo, ele percorre quilômetros por dia. E o bicho fica a vida numa gaiola. Então, eu, Fernanda, bióloga, ecóloga, especialista em comportamento, acho que a gente não consegue prover essas qualidades, esse bem-estar para o animal de maneira nenhuma, por mais que a gente tente muito. Tem uma questão, Fernanda, que eu acho que é importante a gente abordar quando a gente fala da questão da criação legal, e a gente tem que separar bem duas questões. Uma é uma questão filosófica, né, que é a minha filosofia de vida, a sua filosofia de vida, e outra é a questão legal. Né? São questões distintas. Né? E o que a gente vê é o seguinte, todo mundo que tem como filosofia não concordar com animais silvestres, como animais de pet, né, as pessoas que não concordam, elas estariam numa situação muito desfavorável se a criação legalizada fosse uma criação correta, que agisse dentro do que manda a lei, dentro do que é a lei. E aí poderia até a criação legal ser uma aliada do comércio legal a partir do momento que você teria animais para serem reproduzidos, você reproduzir espécies que pudessem ser utilizadas em recuperação de populações nativas que estivessem ameaçadas de extinção. Tudo isso seria muito bacana, perfeito, poderia acontecer. E eu sempre acreditei que isso talvez pudesse acontecer. Mas o que acontece? Hoje, quando você fala de criação legal, você basicamente vai falar de ilegalidades. Porque é o grosso. É o que realmente é a criação comercial hoje no Brasil. A criação comercial e a criação amadora de passeriformes, né? Infelizmente, você tem hoje um problema legal enorme, no sentido de que essa criação, ela hoje está impregnada de ilegalidade. Volto a repetir, e não cansarei de repetir, tem gente séria, tem criador sério, criador que é comprometido, aí não estou entrando no mérito se é legal ou não, se é filosoficamente aceitável ou não ter animal doméstico, mas que existem pessoas de caráter, criador sério, criador honesto, sim, existe, mas eles estão em minoria. Então, se fosse uma maioria, ficaria até mais fácil você discutir, aí a gente até discutiria o aspecto dos maus tratos. Mas a partir do momento que a primeira coisa que você tem que discutir quando vai falar de criação legal é de ilegalidade, de fraude, então fica muito difícil. Você não consegue sequer. O problema já vem antes até da nossa questão pessoal, né? A questão vem antes da nossa filosofia de vida. E eu concordo muito com você. O Aitá trabalha, apesar a gente tem esse pensamento, essa filosofia de que o animal tem que ficar solto. A gente tem esse pensamento, mas a gente trabalha com alguns criatórios legalizados, porque a gente tem alguns projetos que a gente necessita deles, o projeto Bicudos, por exemplo. Então, a gente tem muitos parceiros, a gente procura essas pessoas, que são pessoas que trabalham seriamente. A gente oferece, inclusive, cursos que mostram todas essas realidades dos animais silvestres, que mostram os criadores, que a gente tem essa preocupação de mostrar para as pessoas não só o nosso ponto de vista, a realidade. Então, a gente chama as pessoas que a gente confia no trabalho, né, para mostrar o que eles fazem, e as outras pessoas tirem as conclusões delas. A gente não fica tentando impor as coisas para as pessoas. Mas, igual você falou, é muito difícil quando você não consegue nem chegar na sua parte, na sua parte filosófica para discutir. Quando as questões legais, que são básicas, né? Porque vamos pensar assim, as questões legais ali, elas não são realmente o ideal para o bem-estar, que já chegaria no segundo plano. As questões legais básicas não são respeitadas. Não tem como a gente discutir, né? Exatamente. É muito difícil você tratar dessa questão sem você ter que discutir questão de ilegalidade, de fraude. E aí, quando você vai sentar para discutir
criação, seja ela comercial, seja amadora de passeriformes, você acaba discutindo, você fica preso praticamente toda a discussão em questões criminais, na temática criminal. Você não consegue avançar sequer para chegar em bem-estar. Porque é tanto problema criminal, de fraude, que você não consegue avançar sequer para discutir questão de bem-estar. E eu lamento muito que seja assim, porque eu vejo que muitas pessoas, por exemplo, a Renktas, quando nós estávamos no CONAMA, antes de termos o nosso mandato cancelado pelo ministro do Meio Ambiente, Salles, né? Tivemos o nosso mandato simplesmente roubado de nós, foi cancelado, depois da gente ter sido eleito democraticamente pelas nossas co-irmãs instituições do Centro-Oeste. Nós apresentamos no CONAMA, no Conselho Nacional de Meio Ambiente, uma proposta para acabar com a criação amadora no Brasil, visto que nós chegamos à conclusão de que não é possível sequer você trabalhar qualquer outra coisa a não ser a extinção da criação amadora. E aí muitos criadores amadores de aves no Brasil ficaram chateados com a nossa posição, mas, e com razão, devem ter ficado, a partir do momento que a gente pediu a cassação deles, né, a eliminação dessa criação no país, ficaram chateados, mas eles deveriam ficar chateados com eles mesmos. Na realidade, eles deveriam ver que quem faz mal a eles e quem produz essa imagem negativa da criação não é a Fernanda, não é o Denner, não é a Renktas, não é ninguém que está aqui. São eles mesmos. Eles é que praticam uma série de ilegalidades e que acabam criando essa imagem totalmente desfavorável para eles, né? E isso acaba penalizando aquelas pessoas que, como eu disse, são sérias, que querem fazer tudo dentro da lei, da legalidade. E aí, com essas pessoas, seria ótimo, que são sérias, a gente discutir, olha, vamos discutir recintos, vamos discutir tamanho mínimo para recinto de aves, para gaiola, vamos discutir alimentação, vamos discutir programas de vacinação, vamos discutir a ética, vamos discutir que você só vai vender um animal se você vê que as pessoas têm condições de manter esse animal, se você der as condições de informação para que as pessoas tratem esse animal com o mínimo de dignidade, com alimentação correta, com recinto correto. Não, aí seria uma outra discussão. Mas, infelizmente, isso não é a realidade do Brasil. Não chega nem aí, né? Não chega nem aí. A gente empaca nas questões legais, nas questões criminais e dali não sai. Triste realidade. É a realidade e a triste realidade, né? Porque a gente não consegue nem chegar nesse ponto de discutir o que então, já que vocês querem tanto silvestre como pet, é necessário para que esse bicho realmente tenha qualidade de vida. A gente não consegue chegar nem nessa parte, porque tem que ficar batendo lá atrás ainda. Infelizmente. Exatamente. Denner, vamos encerrar? Ou você quer falar mais alguma coisa? Galera quer perguntar mais alguma coisa? Não, já te cansamos muito, 8h35. Não, eu só queria deixar uma mensagem para as pessoas que participaram da live, que se elas quiserem apoiar a Renktas, serem voluntárias, elas podem se inscrever no nosso site. Se elas quiserem saber mais informações sobre o tráfico, estamos lá no nosso Instagram, no nosso site, @Renktas, é fácil achar. Acessem, participem. É importante a gente contar com o apoio de todo mundo. Se ficou respostas aqui, perguntas sem respostas, eu estou disponível lá no meu Instagram, podem entrar, mandar a pergunta, eu estou totalmente aberto. E eu queria agradecer muito a você, a Fernanda Waita, pela oportunidade, parabenizar o trabalho que vocês fazem no CETAS. É um trabalho super importante. Esse trabalho de voluntariado é fundamental. Acho que o Brasil precisa crescer muito ainda, né, nessa consciência do ajudar o outro, de fazer
pelo outro, e o trabalho que vocês fazem de apoio no CETAS é um trabalho louvável, magnífico. Gostaria de saudar e mandar um agradecimento especial para todo mundo do Brasil que trabalha em CETAS, que está dedicado, que se dedica a sua vida a cuidar desses animais que chegam tão tristemente maltratados nos CETAS, nos centros de triagem de animais silvestres. E também, por fim, te agradecer, Fernanda, pelo convite. Foi um prazer, uma honra. Sempre que quiser, a gente está disponível. Queremos ser parceiros da Whitas no que a gente puder. Já estão confirmados. Tem um segredo, já ia contar um segredo pro pessoal aqui. Mas a gente tem novidades em breve de parceria. Opa! Então eu tô querendo saber. Você já deve estar sabendo, você já deve estar sabendo, mas não está lembrando. Um convite que a gente fez para vocês, mas não foi divulgado ainda. Sim, sim, mas é segredo por enquanto. Segredo. Mas é segredo. Tá bom. E, pessoal, muito obrigado para quem esteve aí. Obrigado por assistir. Só te contando uma coisa, contando uma atuação do Aitá também recente e que vai te alegrar, assim, de saber, pelo que você falou, que realmente acredita na educação ambiental, a gente também acredita. A gente acha que não existe outro meio de vencer isso. E a gente iniciou ano passado um projeto em que a gente começou a realizar atividades de educação ambiental nas escolas públicas de Belo Horizonte, a princípio, né? E nas ONGs também. Nas ONGs que assistem crianças e adolescentes carentes, fazendo atividades de educação ambiental voltadas para o tráfico de animais silvestres. Então, a gente leva joguinho, conversa, explica, brinca, e tem sido muito bacana. Infelizmente, esse ano, a gente montou uma equipe inteira só para fazer isso. As atividades iam começar a acontecer semanalmente. Toda semana a gente ia estar fazendo atividade com alguma escola, porque ia ter uma equipe só para isso. A gente tem uma equipe dentro do CETAS que trabalha com manejo e com os exames laboratoriais básicos de lá. E a gente tem uma equipe de educação ambiental só para isso. E aí, devido à pandemia, a gente não conseguiu nem começar esse ano essas atividades. Mas é uma coisa que a gente está implementando agora e que vai ser bem interessante. A gente pode até conversar sobre o material que vocês tenham para passar para a gente, fazer uma parceria aí nessa parte. Legal. Nossa, muito legal. Parabéns pela iniciativa, e se a gente puder ajudar de alguma maneira, pode contar com a gente, viu? Educação ambiental é tudo, é o caminho. Exatamente. E é isso, muito obrigada mesmo. A live foi maravilhosa, muita gente deixando aqui que a live foi muito legal. Eu amei, eu adorei conversar com você. Cada vez, com essas lives agora que eu tenho feito, né, que eu já fiz várias, que acaba a gente sempre tropeçando aqui ali no tráfico. Esse mês está especialmente sobre o tráfico, mas a gente já fez com CETA, já fizemos com Cooperação Sapaz, já fizemos com várias pessoas que acabam tropeçando no tráfico de novo. E é muito bom eu conversar com essas pessoas e me dar uma certeza de que Fernando, estou agindo no caminho certo, e o Aitá também está agindo pelo caminho certo, está lutando pelo que é certo. Então a gente fica muito feliz de conversar e ver que as opiniões batem tanto e que a gente está tendo esses posicionamentos parecidos. Fiquei muito feliz mesmo com a live de hoje. Também, gostei muito. Obrigado muito, Fernanda. Obrigado a todo mundo aí, eu estou vendo aqui os comentários. Obrigado, Ibraf. Não dá para falar todo mundo, que é muita gente. Mas, olha, obrigado de coração e tamo juntos. Obrigada a todo mundo que assistiu a live. Ela vai ficar salva no IGTV, como todas as nossas lives. Convido todo mundo que assistiu essa live, assistia da semana e não assistiu ainda, né? Assistia da semana passada, que foi super interessante também sobre o tráfico. E semana que vem a gente tem com a doutora Monique. A gente vai conversar com o Ministério Público sobre o tráfico de animais silvestres. Então a gente conta com todo mundo que está aqui hoje para completar esse ciclo com a gente de 3 lives na semana que vem. Você está mais que convidado, tá bom, Denner? Obrigado, querida. Eu acho que o Denner será... Achei que você tinha travado. Não, estamos aqui. Então é isso, gente. Boa noite. Vamos participar, sim. Obrigado, Até pessoal. mais.